Agora é um grande momento para a gente começar a criar o nosso sonho, para realizá-lo em 2016. E eu vou te dar todas as ferramentas para isso. Mas talvez você ainda tenha alguma coisa emocional, algum trauma, algum bloqueio, alguma coisa que você queira curar. Vamos resolver isso? Você quer uma cura à distância? Então no final da aula, tá? Olá, querido aluno, seja bem-vindo de volta ao curso intermediário Conexão Quântica. Estou extremamente feliz com os comentários que a gente está recebendo, que eu estou vendo vocês colocando, gostando do curso. Eu fico muito feliz e, olha, se vocês gostaram da primeira aula, essa aqui ainda vai ser muito melhor, tá? Mas antes de começar, de novo, vamos fazer a nossa meditação de harmonização. Então eu peço para vocês desligarem o celular, observarem à sua volta se tem alguma coisa que possa tirar sua atenção e dando esse tempinho para você desligar o celular, modo avião, alguma coisa só para não tirar sua atenção enquanto você está vendo o vídeo. Feito isso, relaxe na cadeira. Respire lenta e profundamente 3 vezes. Feche os olhos. Agora todas as preocupações ficam da porta do seu quarto para fora. Toda a sua atenção está aqui e agora. Ouça o som da minha voz, os sons que lhe cercam, sempre respirando profundamente, sentindo o seu corpo. Comece agora a trazer para a sua consciência os outros alunos que estão fazendo o mesmo que você, expandindo a consciência. Pessoas em várias partes do Brasil assistindo a esta aula. Pessoas em várias partes do mundo, concentrando a atenção neste ponto, independente de tempo, independente de espaço. Sinta esta presença de outros alunos numa sala de aula invisível, intangível, mas muito real. Mantenha sua respiração lenta e profunda. E agora observe como você sente o seu corpo diferente. Isso já é a frequência de cura quântica. O que você está sentindo já está ali harmonizando. E é simples assim. Então, respirando normalmente agora, abrindo os olhos. Olá, tudo bem? Então agora podemos começar. Nessa segunda aula, gente, vamos conversar sobre esses pontos que eu estou colocando para vocês. Desculpe que eu já vi um errinho de português aqui, mas
isso passa, né? A carteira de terapeuta holístico, que isso foi uma pergunta que eu recebi pelo WhatsApp e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Falar sobre o que é a oportunidade do curso intermediário para você, um ano novo e uma vida nova. E por isso, inclusive, não por acaso foi eleita a imagem com um caminho para um novo mundo de fogos de alegria. Vamos falar também sobre a manifestação da nossa realidade com o pensamento, que isso é o que mais eu vou partir para a prática com você do que você aprendeu com a conexão quântica. Agora, não mais teoria, prática. Então, mas como que nosso pensamento manifesta na realidade? Eu vou falar sobre isso nessa aula e também sobre as frequências de cura e como eu já disse no início do curso, da aula, vocês vão receber uma cura à distância, ok? Então vamos lá, vamos lá que eu estou muito animado com o grupo que está se formando. Eu já vi recebi comentários por e-mail, pelo WhatsApp e também aí no vídeo aqui na página. Então eu tô feliz com essa turma que está se formando. Sinto muita excitação, vejo que essa é a energia necessária para uma realização de sucesso e ela está acontecendo. Então, eu estou muito feliz com as pessoas que estão embarcando, fazendo a hora do embarque. Então vamos lá, sobre a certificação profissional. Aqui eu coloquei para vocês aí a minha carteira escaneada. Essa é a carteira que o sindicato fornece, o Sindicato dos Terapeutas Holísticos da Bahia. Isso vai ser feito através de o curso intermediário PRO. Esse PRO é de profissional, tá, gente? Isso é para quem tem aquele chamado de trabalhar, porque eu sei que muitas pessoas que encarnaram nesse momento, esse momento que é tido como transição planetária. Então eu sei que muitas almas, e eu fui uma delas, encarnaram com o objetivo de ajudar outras pessoas, principalmente ao despertar. Então, para essas que já têm isso, esse chamado de alma, há essa oportunidade. Eu agarrei ela em 2011, quando o sindicato me profissionalizou. Mas a verdade, gente, é que eu faço isso desde sempre, desde que eu me vejo como gente, desde adolescente. Eu me vi agora dando o número do WhatsApp, estando ali, ajudando, orientando. Mas eu fazia isso desde a época do ICQ. Juro, desde a época de MSN, eu já estava conectado na internet, aí um amigo já vinha para mim pedindo orientação, porque já tinha em mim essa confiança em saber que eu poderia orientá-la. Então, para essas pessoas, principalmente essas que já estão há muito tempo fazendo isso, mas não profissionalmente, aqui, inclusive, é o momento de você alinhar-se com a sua missão de alma. Imagine você trabalhar com algo que você ama fazer, que você não imagina como trabalho. E sem explorar ninguém. Não é uma questão de exploração, mas de troca, né? Você, através de todo o conhecimento que você teve durante sua vida, o investimento que você teve em cursos, o tempo que você investiu nesses cursos, na autodescoberta, na reforma íntima. Então, quando você se profissionaliza e alguém te paga para fazer isso, é o reconhecimento por isso que você está fazendo. É uma troca. E é uma troca muito importante. Que inclusive Deepak Chopra, nas 7 leis espirituais do sucesso, coloca a troca como uma lei fundamental para o equilíbrio. Aqui você tem essa oportunidade de alinhar-se com a sua missão de alma e se sentir uma felicidade que você nem imagina que existia. Estar trabalhando com algo que você nem vê como um trabalho, né? E tem mais algumas coisas que isso quer dizer, pelo momento que estamos passando, pelas almas que se colocam nesse lugar, nessa postura de trabalhador, de orientador. Então, aqui, essa é a oportunidade com o Intermediário Pro, que acrescenta 2 semanas ao curso, onde nessas 2 semanas vai ter um treinamento específico para trabalhar com isso, onde eu dou dicas de consultório, dicas de como
atender com a conexão quântica, cura quântica, e também dicas minhas de tempo de profissional para você evitar certas situações. Então essa é a oportunidade para respondendo a quem me pediu para falar mais sobre esse assunto. Então, vamos fazer uma rápida recapitulação do que a gente conversou na primeira aula. Você é uma consciência ilimitada, você é uma emanação de um Criador. Imagine que para esse mundo maravilhoso que a gente vive, aqui eu estou no interior da Argentina, a cidade chama Capilla do Monte, e é na província de Córdoba, fica no coração do país, bem no centro, mais distante de Buenos Aires. E aqui a natureza é muito viva, então às vezes eu fico só olhando. Em Belo Horizonte não tinha um vento constante como tem aqui, então às vezes eu fico só olhando a natureza, os pássaros, que tem muitos pássaros, e é quase inconcebível tanta complexidade de vida e que não há um Criador por trás disso. Isso é algo que eu falei muito no livro. Então, como esse Criador também nos criou, e nós, vindo do Criador, temos de herança tudo que o nosso Pai fez por natureza. Então, a nossa herança do nosso Pai Criador é a capacidade de criar também. Ele criou, nós também somos co-criadores como filhos de um Pai Criador. Porém, a gente se limita, a gente, como consciência infinita, grande, infinita, gente. Infinito é um conceito que a mente racional não alcança, é infinito, não tem início nem fim, não foi nascido e nem vai morrer. Mas ainda assim a gente faz caber, a gente entra dentro do corpo para experienciar esse mundo que foi manifestado pela consciência criadora. E aí sim a gente se limitou, mas foi por vontade própria, a gente quis entrar nesse mundo. E como éramos ilimitados, uma coisa tão grande que foge à razão, a gente não lembra, justamente inclusive para ter uma experiência genuína nesse mundo. A gente não lembra de onde a gente veio. Aí começa o desafio, porque o corpo que você recebe, ele já tem alguns parâmetros definidos dos seus pais, que são parâmetros definidos também pelos pais dos seus pais, seus avós, e assim por diante. Alguns, o que eu chamo de hereditariedade social, algumas coisinhas que vão vir. Forma de pensar, forma de agir. Fora isso, tem as suas próprias experiências, e isso tudo vai colocando linhas de comando nesse software limitado de como você experiencia o mundo e como você acha que o mundo é. Eu sempre digo que a dificuldade de encarnar, de estar vivo, de vivenciar a vida, é que não tem manual de instrução. Você descobre vivenciando. Seu pai aprendeu assim do seu avô, seu pai te ensinou assim, e assim você está vivenciando e vai ensinar seu filho. A gente aprende a viver vivendo. Então, o livro Conexão Quântica, para mim, justamente foi a tentativa de criar um manual básico para te lembrar da sua origem, quem é você, uma consciência encarnada no corpo. Uma das coisas que a gente tem como hereditariedade social é a identificação com os nossos pensamentos, achar que os nossos pensamentos são nossos. E, na verdade, inclusive os pensamentos são coletivos. No momento que, às vezes, você está sentindo alguma coisa que não tem razão de ser. Eu já falei isso num vídeo, um vídeo que está na fanpage do Facebook. Já levantou algum dia sentindo tristeza, mas não tinha motivo para ter essa tristeza? Isso é porque é coletivo. O seu cérebro é como um rádio, ele emite ondas, frequência, e também capta. É outro GIF que eu coloquei no Facebook, que tem um homenzinho parado e saindo aquelas ondas, né? Isso porque
nosso cérebro capta e emite. Então, nem os pensamentos a gente pode falar que são nossos, porque pode até vir do corpo, do ego, mas pode ser que não. Você realmente é um olhar observador. E a meditação te ajuda a um treinamento de sentir esse olhar. E a partir desse olhar e desse eu verdadeiro é que você cria a sua realidade. Se você não tem a consciência de quem é você, você vai viver reagindo às coisas que te acontecem. Por isso que muitas vezes a nossa vida não está tão boa como a gente imagina. Porque a gente está reagindo às coisas. A gente não está tomando a rédea da nossa vida, do nosso destino. Mas você é ilimitado. Essa é a promessa de todas as religiões, de todos os homens sábios que já pisaram no planeta. Você é um ser incrível. E novamente, o meu trabalho aqui é só te lembrar disso. Já bati muito nessa tecla no livro e no curso, nos cursos todos. Então, daqui para frente, o nosso objetivo é praticar isso. Praticar através da realização dos seus sonhos. Você veio para cá para isso. Gente, não faz sentido se você nasceu para experienciar qualquer tipo de sofrimento. Não faz sentido uma vida tão complexa, um planeta grande, com tanta vida, para você nascer aqui para sofrer. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. A menos que você acredite nisso, a menos que exista algum pensamento em você que faça você acreditar nisso, que faça acreditar que você é um anjo caído, que você nasceu em pecado, por isso é o que você sofre. Entende que isso é só um pensamento? É só uma ideia? Se a física quântica já comprovou que aonde está sua atenção, seu pensamento, é aonde estará sua realidade, se você acredita que você nasceu em pecado, essa é a sua realidade. Se você acredita que você nasceu para ser feliz e realizar os seus sonhos, essa é a sua realidade. Então, o que limita o seu potencial? Olha o cavalinho aí. O cavalinho está aí para te lembrar. Nada te limita a não ser você mesmo, a não ser o que você acredita. Certo? Então vamos seguir. Ano novo, vida nova. Sim? Sim. Isso é para onde estamos caminhando, principalmente com o curso intermediário. E agora, esse é o momento de você planejar o seu ano novo, mas não da forma que a gente planejava antes. Vou fazer assim. Não, agora é a hora de você confiar que o que você, a partir dessa aula, a partir de agora, começar a imaginar de possível para você em 2016, vai acontecer. Isso é o grande tchan do curso intermediário. Você imaginar algo e não acreditar no que eu estou dizendo e partir para a prática. Peraí, então vamos fazer isso acontecer. Vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Então, aqui eu já te dou uma chave. Isso é uma chave, isso é um conhecimento importante. Então, anote isso, guarde isso, lembre-se disso. Pensamento mais imagem, mais emoção é igual a uma energia que manifesta o que você quiser dentro da realidade. O que é o pensamento? É no momento que eu imagino algo, eu vejo isso na minha tela mental. Para o cérebro existem experimentos científicos que comprovaram, quando você fecha o olho e imagina, para o cérebro não tem diferença, é como se ele estivesse vivenciando aqui na realidade. Então isso tem uma força muito grande. Eu recebendo uma promoção no ano que vem, eu atingindo uma cura no ano que vem, eu tenho um problema de joelho, então eu me imagino correndo,
E nessa corrida eu imagino toda a liberdade que eu sinto de não ter mais essa limitação. Então eu preciso dessa promoção no trabalho para poder fazer uma viagem dos meus sonhos. Então eu me imagino recebendo essa promoção e a alegria de imaginar que eu vou poder realizar o que eu estava planejando. Então essa alegria, essa leveza de eu imaginar correndo, isso é uma emoção. Essa emoção vai liberar uma energia que é justamente o que plasma no mundo físico o que eu estou querendo. Então vamos lá de novo. Pensamento mais imagem. Pensamento. Imaginei. Libera essa energia de que alegria, finalmente, nossa, que bom. Essa alegria, ela está gerando uma frequência, emanando uma frequência que vai plasmar na minha vida. Isso é uma das coisas que eu vou trabalhar muito na aula específica para a criação de realidade. E a partir disso que você começa a criar uma coisa palpável, real. Eu só estou te ensinando isso porque eu já fiz e funciona. Mas funciona mesmo, gente. Isso é não, com certeza eu não sou a primeira pessoa que está te falando que isso funciona. Provavelmente você pode até ter tentado, mas aí, por que não funcionou? Porque você tentou e desistiu. Porque isso não falha. Se você insistir, é batata. Aqui eu quero demonstrar para vocês o que eu já fiz com esse conhecimento. No ano passado, em outubro, eu iniciei essa construção. Esse lugar é minha antiga casa no Brasil e esse é o telhado, a laje, de onde eu tinha construído o Instituto Holístico Céu de Alegria, aonde eu dava os cursos. Então, eu casei com minha esposa Andréia, que é argentina, então a gente precisa, quem casa, quer casa, não é isso que dizem? Então eu comecei a construção da minha casa em cima do Instituto Holístico. Comecei em outubro, terminei em janeiro. Foram 3 a 4 meses que uma casa nasceu. Então aqui eu quero mostrar para vocês a nossa construção, que foi toda baseada nessa técnica que eu estou ensinando para vocês. Por isso, gente, já comecem a olhar para o 2016 diferente, porque funciona. Funciona e funciona mesmo. Aqui tem até uma prova social que eu trabalhei, olha, gente. E não esperem algo assim, como varinha de condão, tá? As coisas manifestam, mas precisam de trabalho seu, precisa de força sua. A consciência, ela é uma coisa maravilhosa, mas ela traz do céu para a terra, e o seu corpo, o seu pensamento, ele é quem faz a coisa acontecer. E assim deveria ser. O corpo humano deveria ser uma máquina de trabalho para o alto, altruísta, para o bem, benfeitor. Então, precisa de trabalho, por isso que eu estou ali, eu estava ali suando da minha camisa. Se eu quero realizar meu sonho, é meu sonho, é claro que eu vou trabalhar nele. Ali está o Titã, lembram que eu falei que o meu cachorro, o pastor alemão, sentava em espiral? E ele ficava ali na obra também. E aqui a gente já está finalizando, colocando o forro de PVC. Depois a casa pronta, eu com minha esposa, já comemorando o Dia dos Namorados. Ali estava o Titã, onde que eu percebi que ele ia sentando em espiral, na varanda da casa. O que eu quero deixar claro para vocês é que manifesta. Sim, o que eu vou ensinar para vocês é uma técnica de criação consciente que funciona. E aqui eu coloquei algo material, mas pode ser... Se você ainda tem alguma coisa que gostaria muito de superar na sua vida, use a técnica para ela. Superou? Usa para outra coisa. O que aconteceu? Aquela casa, não tem uma foto da casa fora, porque eu vendi ela. Eu construí em 4 meses, vendi para o meu irmão e a gente veio morar aqui na Argentina. Porque para mim, o que eu busco mesmo, gente, é o real significado da palavra plenitude, estar pleno.
Plenitude é você se sentir bem em todas as áreas da sua vida. E como eu falo no minicurso, isso não quer dizer viver sem problemas, tá, gente? Mas é ter equilíbrio em todas as partes da minha vida, da sua vida, e saber lidar com os problemas com equilíbrio, sem se desequilibrar. E Belo Horizonte não estava me fazendo bem. Belo Horizonte estava uma cidade de 4 milhões de habitantes, muito carro de funk, sabe aqueles carros de funk, aquelas letras maravilhosas, no momento que eu queria meditar, muito trânsito. Então eu vim para Capilha do Monte porque tem 20 mil habitantes, seguindo o meu caminho consciente. E quando você alcança um certo equilíbrio, a intuição começa a te levar para lugares que você nem imagina que iria te fazer tão bem. Foi assim que eu cheguei aqui na Argentina. E a capacidade criativa do ser humano é uma coisa tão grande que você cria, logo deixa de lado e já vai para outro lugar, já cria de novo e deixa de lado. Isso inclusive foi um aprendizado para mim, porque foi uma casa, eu construí uma casa em 3 meses. E em pouco tempo a gente já estava mudando para a Argentina e eu lidando com as minhas emoções de apego. Falei assim, nossa, mas eu vou deixar aquilo para trás? Acabei de construir. E ao mesmo tempo em meditações recebendo intuição. Filho, é assim, você constrói e deixa. Não se apegue a coisas que vão ficar. O que está reservado para você é algo muito maior. Então, ok, vamos crescendo e amadurecendo com isso. Então, você começar a manifestações conscientes em sua realidade é também o começo de uma maturidade espiritual, uma maturidade do seu ser, muito além dos ganhos materiais. É algo maravilhoso, por isso eu estou direcionando o curso para manifestação, porque não adianta você ter todo o conhecimento que eu já passei, como curso, mini curso, curso expresso, o livro, mas não praticar ele. Porque no momento que você pratica, você vê que começa uma nova oitava de aprendizagem, que é uma aprendizagem que não tem como colocar em livro, não tem como eu te ensinar. Você precisa praticar, que aí a própria vida e o universo já vai te ensinando. Então, o que haverá no módulo de manifestação consciente do curso intermediário é essa técnica que eu vou deixar bem claro tudo que você tem que fazer para fazer uma potencialização enorme em criar algo, que aí faz criar muito rápido, e também uma respiração potencializada, muita coisa. Isso fica para o curso. Ainda tenho mais coisa para falar para vocês, mas o potencial é esse. Daqui para frente você já começa a imaginar o que 2016 pode representar para você. E se eu posso te dar algum conselho, alguma dica, vai no top da sua lista. Claro, a gente tem uma lista de coisas que a gente quer fazer, né? Mas pega o primeiro. Isso aqui é o máximo, isso aqui é o que eu sempre quis. Vai nele. Porque realizando ele, você tem a fé e a confiança para fazer depois o que você quiser. Sim? Aqui eu coloquei também um comentário, uma pergunta que o Adalberto fez sobre como usar a cura quântica para atrair mais clientes. Eu peguei essa pergunta do Adalberto, Paz Profunda, Adalberto, porque essa é uma forma diferente que você pode usar essa técnica também. Inconscientemente, se a gente não está abundante em algum ponto, pode ser alguma crença limitante, mas claro que se você tivesse consciência que era uma crença limitante, simplesmente você deixava de ter, você trazia outro pensamento. A questão é que é muito automático. Por isso o manual do livro. O livro como um manual, porque é extremamente automático e a gente não percebe acontecer. Uma forma de você mudar essa crença, que talvez você nem esteja consciente, nem dá para apontar ela claramente, é criar uma crença nova. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula o suco, que o pensamento vai formando um suco e ele vai ficando fundo? Uma outra forma de explicar isso são as ligações dos neurônios.
Tá aí essa imagem para mostrar para vocês. Conforme eu sigo numa linha de pensamento, as sinapses vão seguir essa linha de pensamento e esse caminho. Conforme eu mantenho mais esse caminho, mais forte ela vai ficando. Então, se eu, por exemplo, vou dar um curso, e aí eu chego, eu estava planejando um curso para muita gente, não especifiquei, eu quero um curso para muita gente. E aí, na hora, tem 5 pessoas, a tristeza que aquilo vai me trazer vai reforçar a sinapse. Nossa, minha sala tá fraca. E aí, passa algumas semanas, eu continuo pensando, nossa, que chato, foi só 5 pessoas, está reforçando a sinapse. Isso é muito automático. A forma que a gente se identifica com os pensamentos, a gente nem se percebe, porque a gente acha que aqueles pensamentos são são nossos. Sem levar em consideração que todo e qualquer pensamento está criando sua realidade. Por isso que a brincadeira fica tão séria, porque a gente não percebe que um simples pensamento, ele está criando nossa realidade. Então, como vencer isso? Como vencer isso, Adalberto? Criando uma nova forma de pensar. E aí vem uma questão de você, consciência, pensa, você gera esse pensamento. Não é mais algo automático. Você, consciência, está tomando as rédeas da sua mente e pensando, não, eu quero uma turma cheia. Aqui eu já estou dando uma dica de como que é a manifestação consciente, hein, gente? Eu quero uma turma cheia. E quando você cria esse novo pensamento, está criando um novo caminho, uma nova sinapse, um novo suco. E quanto mais você alimenta aquele suco, mais grosso ele vai ficar, mais a realidade vai se tornar aquilo. Então, dessa forma, Adalberto, é uma forma muito simples, gente. A cura quântica é uma coisa muito simples. É você usar o seu pensamento com consciência. Por isso que eu digo que quando eu digo que para cego, para pessoa semi-analfabeta que eu já tive na minha turma, mas física quântica é uma coisa complexa. Não é complexo porque o material de estudo é você, a sua consciência e os seus pensamentos. Então, isso faz a coisa ficar muito simples. E para ver se funciona ou não, você tem que fazer. Não adianta. Aí chegou no limite até onde eu posso te ensinar. É assim, assim, assado. Se você não praticar, você não vai ver se funciona ou não. Mas é simples assim. Dando seguimento à nossa aula. Então agora a gente entra nas frequências de cura. A técnica da conexão quântica, gente, aborda essas frequências de cura, que não é nenhuma novidade. É algo que está aqui e agora, enquanto a gente está assistindo essa aula. Porém, utiliza dos conhecimentos que a humanidade está compreendendo da realidade física. Muitas das coisas que vários sábios já faziam ou já vivenciavam eram tidas como milagres ou coisas incríveis simplesmente porque não compreendíamos o funcionamento. E essas frequências que hoje se instalaram no planeta, estão disponíveis, eu particularmente vejo que ficaram disponíveis agora porque alcançamos um nível de consciência suficiente para entender isso. Então, existem algumas técnicas hoje em dia que estão trabalhando com o mesmo princípio. Formas diferentes de agir com isso foram desenvolvidas. Daí vem a cura reconectiva, vem o Theta Healing, o TQC da Silvana da Cunha. São técnicas diferentes para a mesma base. E, inclusive, a conexão quântica. A diferença da cura reconectiva é que, como ela é internacional, famosa, trazida pelo Dr. Eric Pearl, ela foi estudada cientificamente por grandes cientistas, inclusive cientistas do documentário Quem Somos Nós, como o Dr. Konstantin Korotkov, que é um russo. Então, eles têm um livro, que inclusive eu estudei esse livro para poder escrever a Conexão Quântica, onde ele define bem o que são essas frequências de cura. Mas as frequências também são conhecidas, inclusive o Dr. Korotkov reconhece isso, que podem ser conhecidas como prana, chi, passe espírita, energia do reiki. Não a energia do reiki não, perdão. A energia do reiki é um outro conceito, por ser energia. E aqui a gente está falando de frequência. A diferença básica de conceito de energia para frequência
É que energia traz a ideia de que quanto mais eu produzo, mais forte ela é, mais distância ela percorre, certo? Esse não é o conceito de energia? E precisa de um gerador. No caso de frequência, não. A frequência ela é algo que está aqui, nunca deixou de estar. Ela não tem problema com o espaço, ela atravessa espaço e ela não precisa de um gerador. Ela precisa de um sintonizador, um sincronizador para emiti-la. Por isso, as frequências de cura é um conceito diferente. Como não há um gerador, o terapeuta perde o aspecto de curador da técnica. Então, não há um curador. Há as frequências que agem e as frequências que equilibram. Isso é algo que também eu falei muito no livro. Quando eu penso no Mestre Jesus Cristo, eu penso muito nessa frequência, porque as pessoas, ao estarem na presença dele, já sentiam curas. Então é como se fosse um estado de presença tão grande que gerava esse campo à sua volta. Existem outros seres grandes também que geravam isso. As pessoas entravam em contato com ele e só de estar na presença dele já sentiam curas, já sentiam harmonia, coerência. E isso se dá principalmente porque se é algo que está aqui e agora, aqui e agora, aí e agora, você pode sentir. Você tem que sentir, aliás. Se é algo que está aqui agora, por que não sentir? É por isso que eu vou fazer uma cura à distância. Se isso está aqui, por que não eu não posso sentir? A única razão clara para você não sentir isso com facilidade é se você está demasiadamente com a atenção em seus pensamentos. Se você coloca a sua atenção no aqui e agora, você sente. Então, a conexão quântica, e muitos dos meus alunos relatavam essa simplicidade, é porque ao invés de eu ficar pensando em técnicas complexas, em coisas difíceis, não, simplesmente fica aqui, fica sentindo aqui e agora e sinta nas suas mãos isso. Ao invés de pensar, não pensa, sinta. Isso tira o aspecto mental, racional, da linha. Por isso que o terapeuta não é importante. Porque se você está presente, você está alinhando, ressonando com algo que nunca te deixou, que nunca vai te deixar e que sempre esteve aqui. Por isso que essa técnica, ela inclusive te ajuda a deixar mais intuitivo, mais consciente. Também pode ser aplicada em animais e plantas. Então, aqui eu já estou deixando mais claro para quem leu o livro e para quem me pediu como utilizar das frequências. No livro eu falei com vocês que a mão ela é naturalmente essa antena para as frequências e você sente ela com muita facilidade. Esfregar as mãos, gente, é só para trazer a sensibilidade. Mas, por exemplo, para quem já trabalha com reiki, só de pensar já ativa as mãos, porque já tem o canal aberto. Você não é parte da técnica esfregar as mãos. Esfregar as mãos é só para você que nunca sentiu trazer essa sensação. Mas tem gente que já, mesmo sem saber que isso é cura ou qualquer coisa, a pessoa já tem esse canal aberto. É essa sensação, ela está te deixando consciente da frequência. É só isso. Eu, falando com vocês, eu já estou sentindo muito aqui na minha mão. E conforme você vai praticando, fica muito fácil de sentir. Quanto mais, é igual um músculo. Quanto mais você pratica, mais ele desenvolve. Porque é algo físico, é algo que está no seu corpo. Todo mundo tem essa sensibilidade. Então, você sentir isso, emular,
na sua mão como se você estivesse fazendo ondas de frequência. Então, mantenha a frequência. Frequência, o que é frequência? É ritmo, não é? E aí, o ritmo de uma frequência é medido em hertz. Uma coisa que vibra em 10 hertz, ela faz essa voltinha 10 vezes por segundo. Né? Um exemplo, só para você entender o que é frequência. Então, em torno da pessoa, você vai sentindo a sua mão, sentindo essa energia, e aí, como que é esse sentir? É quente? É frio? Depende de você. Tem pessoas que sentem na mão muito frio mesmo, sentem na mão. Tem pessoas que sentem na mão calor, e a mão chega a suar. Tem pessoas que sentem uma tendência magnética, como se fosse um ímã. Aí depende de você e depende da sua sensibilidade também. Se você não tem sensibilidade, se você não sente nada, é só uma questão de prática, tá? Só isso. Então, você vai emulando em torno da pessoa, normalmente deitado numa maca ou pode ser sentada, vai emulando essas frequências e vai sentindo. Você não pensa. Você não pensa se a pessoa, eu quero que essa pessoa cure, eu quero que os anjos me ajudem. Não é uma prática mental. É um outro nível de prática de cura. E por isso eu coloco para vocês aí as âncoras. Elas são fundamentais na aplicação. Estar completamente presente. E fazendo isso. Então, eu vou enviar para vocês agora a cura à distância prometida. Vocês relaxem na cadeira, fechem os olhos e simplesmente sintam. Não há necessidade de fazer nada. Respire conscientemente. E fique curioso sobre as sensações que você possa sentir. Evite pensar, apenas sinta. A cura quântica é algo além do espaço e do tempo. Então, neste momento, as frequências chegam para você, independente de onde você esteja. Pelo simples motivo de estarmos concentrados no mesmo ponto existencial, independente de espaço e de tempo. Sinta o seu corpo e observe se ele registra a influência da frequência sobre ele. Respirando e curioso sobre si mesmo, olhos fechados e sentindo a si mesmo. Qualquer coisa que acontecer é um registro do seu corpo sobre a frequência. Ok. Pode abrir os olhos. Gente, o que mais se sente durante uma aplicação de cura quântica, conexão quântica, é pequenos espasmos involuntários. Eu não quis falar antes para não fazer uma autossugestão. Então, espasmos involuntários são muito percebidos, então quando você estiver aplicando, observe se vai ter esses espasmos involuntários. As pessoas podem ter visões, podem ver cores, podem sentir cheiros, tudo isso acontece numa sessão. Por isso eu peço que você coloque comentários do que você sentiu. Sentiu alguma coisa? Comente aí para as outras pessoas verem. E se você não sentiu, não tem problema. Sentindo ou não sentindo, há a atuação. Isso porque algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, mas a frequência ela não deixa de ser emanada. Aqui isso é um experimento maravilhoso, porque eu gravo no espaço-tempo
essa frequência e vocês assistem o vídeo e acessam. Então isso é incrível. Por isso, por favor, se você sentir alguma coisa, coloque aí no comentário. Então vamos encerrando nossa segunda aula. Continue observando a si mesmo durante esse curso. A gente está caminhando junto, todas as pessoas que estão assistindo esse curso estão caminhando juntas num nível de consciência. Então continue se observando. É um grupo e isso é maravilhoso, divino. E quando um grupo se reúne em torno de uma informação tão poderosa, coisas mágicas acontecem. Então, na sua observação, se você quiser fazer algum comentário, faça algum comentário das experiências que você está tendo. Peço que você ajude compartilhando esse vídeo para outras pessoas que também possam se beneficiar dessa informação. Gente, isso é uma informação gratuita que, para quem sabe aproveitar, é ouro. Isso aqui é as pérolas de experiências espirituais e de técnicas de cura que eu tive a vida inteira, que eu estou colocando online. Então, se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo. E também essa próxima aula que a gente vai fazer, eu vou pegar o tempo principalmente para tirar dúvidas de vocês. Então, coloque suas dúvidas aí abaixo dos comentários. Para finalizar, eu deixo ainda uma expectativa para um presente, presentinho que eu quero dar para vocês no final da próxima aula, tá bom? Então, até lá. Um abraço.